Acho que a escolha do Tite é acertada e no momento certo. Isso. Eu olhando para, né, olhando para o futebol para um lado profissional, porque é o momento mais correto. Ele tem um tempo para conhecer o elenco, ele tem tempo para planejar um futuro, que ele vai participar no Flamengo. Então, se ele viesse em dezembro, em janeiro, por exemplo, cumprindo a palavra dele, aí ele já pegaria uma outra situação, não seria o momento para fazer essas modificações. Então, assim, o Flamengo fez muito bem em procurar o Tite. Agora, como clube e como time, cara, quem que não quer trabalhar com um elenco desse do Flamengo? E pelo lado da diretoria, eles têm que dar uma resposta pelo tudo que aconteceu. Foram praticamente 6 disputas de títulos e não ganhou nenhuma. 6 ou 7, né? É. Se a gente levar em consideração o brasileiro. Justamente. Então, é muita coisa para um time gigantesco, um time que compra e compra e compra e compra. Não fez a reformulação que era para ser feita e o Tite tem esse tamanho. Louco, que golaço! Salve, salve nação! Saudações rubro-negras! Galera, separei aqui um trecho para vocês do programa Resenha da Rodada do canal ESPN Brasil, link na descrição como créditos, canal aqui do YouTube. Eles falaram sobre o acerto de Tite com o Flamengo. Falaram sobre tudo, cara. E teve um pouco de pegação no pé, um pouco de chatice, um pouco de lacração. Eu, sinceramente, não vejo problema no que o Tite falou há 1 ano e 2 meses atrás, né? Ele mudou de ideia, cara. Cansou de ficar em casa e a imprensa insiste em pegar no pé do cara. Que ele não poderia ter acertado com o Flamengo porque ele prometeu. Dane-se. Qual o problema? Qual o problema do cara querer trabalhar 2 meses antes de acabar o ano? É muita encheção de saco, né? Mas tudo bem, vamos lá pro vídeo, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Simbora. Sim, vamos lá, cara. Eu acho que para a torcida do Flamengo é uma ótima notícia. Sim. O Flamengo traz um treinador muito competente. Ele respondeu para mim, Fabuloso? É? Respondeu o que eu perguntei? Não. Tá cortando Eu costumo dizer a verdade. Eu acho que isso parte do meu princípio. Eu sei o que você quer dizer, a gente pode entrar nesse assunto. E o Adenor também, né, gente? Eu tô brincando, eu tenho o maior respeito, admiração pelo Tite. Eu acho que ele pode repensar. Mas não precisava ser tão enfático, né? É isso, eu acho que ele se arrepende de algumas declarações que ele deu, principalmente que tocam um clube que ele trabalhou e foi muito feliz, que é o Corinthians, né? Que a gente percebe que é o torcedor que fica mais sentido com essa decisão que ele tomou, com as palavras que ele proferiu em 2022, né? Em alguns podcasts, entrevistas, dizendo que não trabalharia em 2023. Mas mas isso é uma decisão dele, a gente pode entrar no assunto, mas é uma questão particular e que em algum momento ele resolva isso com a torcida do Corinthians. Mas com relação ao Flamengo, é uma ótima contratação, Plirrão. Um treinador super competente, um currículo vencedor, um cara com 2 Copas do Mundo, com quase todos os títulos que a gente tem aqui no Brasil. Eu acho que é um gestor de grupo também, e o Flamengo pede muito isso, né? O Flamengo pede um treinador muito competente, porque ele tem decisões importantes para tomar, né? Pela frente aí com relação à renovação de contratos, enfim, contratações que o Flamengo deve fazer para 2024. Um campeonato para terminar. Um campeonato para terminar. Um G4 para garantir. G4 para garantir. Mas é o nome capaz de fazer o Flamengo funcionar. Ter essa vaga garantida, conquistar essa vaga e ter um 2024 à altura que o Flamengo merece. Assim, é um ótimo profissional. Tenho certeza que a torcida do Flamengo está muito feliz com a contratação. Os dirigentes do Flamengo erraram demais em algumas contratações de profissionais, mas no meu modo de ver, acho que acertou na contratação do Tite. Então, assim, notícia ótima para o torcedor do Flamengo, mas eu acho que fica uma mágoa, com certeza, com relação principalmente à torcida do Corinthians. Você acha, não? Eu acho que tem motivo? Eu acho que tem, porque assim, a gente nas entrelinhas, agora eu vou falar do Corinthians, né? Já falei do Flamengo, e eu fico feliz particularmente, porque eu acho que o Tite é um nome para gerir esse turbilhão de coisas que acontecem dentro do Flamengo. Ele tem capacidade para isso, a sua comissão técnica. Mas, assim, o torcedor do Corinthians, Plirra, ele se apega muito em convites que foram feitos ao Tite, ou pelo menos foram vendidos, né? 3, pela 4 imprensa. convites. Exatamente. E a gente imagina que um dos argumentos nas conversas era esse, né? Que ele não trabalharia em 2023, que ele ia ter um foco na família, que ele fala as palavras dele. Eu sei que é difícil, eu até vi esse vídeo várias vezes hoje, porque a gente tem um respeito, uma admiração muito grande pelo Tite, né? Pelo profissional que ele é, pela pessoa que ele é, um cara super correto, mas quando ele vai a público e ele faz questão de enfatizar
que as pessoas podem chamá-lo de mentiroso se ele acertasse em algum clube em 2023, que as pessoas podem apontar o dedo para ele e dizer que ele é um homem sem palavra, isso tem um peso muito grande. Então, assim, eu sou um cara que eu fui criado, a palavra vale mais do que um documento, um contrato, ela é maior do que qualquer tipo de valor. E eu sempre levei isso na minha carreira, levo como ser humano também. Ah, tá bom. Agora é um crime, agora o cara querer voltar a trabalhar depois de 10 meses. Isso é um crime. Que lacração, cara. Nossa, meu. Você diz que é mais difícil de engolir. É mais difícil de engolir. O fato de ele não ter aceitado nenhum dos convites ou de ter ido trabalhar no Flamengo no ano que ele disse que não trabalharia? Eu acho que ele ter aceitado um convite em um ano que ele falou que não trabalharia. Mas eu acho que faz parte do sentimento do torcedor corintiano. Isso chega pra gente, pra mim em particular, porque eu tenho muitos amigos, minha rede social ela é movimentada por torcedores, a maioria flamenguistas, corintianos e torcedores do Fenerbahçe, então isso chega muito forte. Então existe uma decepção, né? Porque o torcedor corintiano, ele imagina que o Tite poderia ser o nome para reconstruir também essa nova história no Corinthians. Só que ele, por algum motivo, negou esses convites e eu acho que fica essa sensação de que era... O ponto de interrogação do Corinthians nesse momento é gigantesco. Mas aí, Plirra, a gente entra, o Prazão, o Silas, o Luiz, a gente pode conversar sobre isso também, sobre a decisão. É lógico que o Corinthians tem vários problemas. Estou falando lá do torcedor, Plirra. O sentimento aqui simplesmente do torcedor. Mas eu acho que... Você tá bravo com o Tite? É isso aí, vamos lá. Deixa eu ver. Tá bravo com o Tite? Chateado. Responde pra mim, João Gonzalez. Entregou? Ih, acho que o Joãozinho tá... Ele só perguntou... na verdade, ele fez uma pergunta pra mim. Sim. O que você acha? É isso. Eu acho que é isso, Plirra. Então, assim, eu tô falando do lado do torcedor, que eu acho que é justa essa frustração, esse sentimento de tristeza com um cara que é importante para a história do clube. Agora a gente vai falar sobre várias questões. Vamos supor que no ano que vem o Jorge Jesus decida aceitar uma proposta de algum time aqui do Brasil que não seja o Flamengo. Cara, o que eu posso fazer? A vida é do cara, velho. O que eu posso fazer? Nada. Só tem que assistir, só tem que ver, né? E aceitar, porque a vida é assim, cara. Cada um tem o livre, o arbítrio para fazer o que quiser da vida, né? Cada um tem as suas decisões. Você iria para o Corinthians ou para o Flamengo? Ah, o Tite escolheu o Flamengo, por que será? Aí sobre eu acho que a escolha do Tite é acertada e no momento certo. Sim. Eu olhando para, né, olhando para o futebol para um lado profissional, porque é o momento mais correto. Ele tem um tempo para conhecer o elenco, ele tem tempo para planejar um futuro que ele vai participar no Flamengo. Então, se ele viesse em janeiro, por exemplo, cumprindo a palavra dele, aí ele já pegaria uma outra situação, não seria o momento para fazer essas modificações. Então, assim, o Flamengo fez muito bem em procurar o Tite. Eu acho que convencê-lo a isso. Aí é indiscutível. Exatamente. Então, assim, pela questão profissional, eu acho que foi o clube certo, no momento certo para esse planejamento. Se fosse o gestor da carreira do Tite, exatamente. Eu levaria o Flamengo, não pro Corinthians. Então, mas eu ia dar um puxão de orelha mesmo com... Eu tenho 48 anos, o Tite 60. Com relação a declarações. Tomar cuidado com aquilo que você fala. Porque o futebol ele é movido por paixão, por emoção. E para o torcedor corintiano, como para o São Paulino, para o Santista, para o palmeirense, aquilo é a coisa mais importante da vida dele, tirando a família. Então, tomar cuidado com algumas coisas que você fala, porque você vai ser cobrado por isso. Então, assim, o movimento foi correto, mas eu entendo o torcedor corintiano que tem essa frustração aí com relação a essa decisão. A voz do Além completou aqui, viu, Fabula? Falou assim, só tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque a praga pega. Guerreiro, Vitor Pereira. Quem preteriu o Corinthians? Capita, calma o coração, querido. Começou bem o Capita, hein, meu? Começou na boa. Você cutucou. E cadê aquele teu boa noite bonito que a gente gosta? Depois de 2 semanas. Muita saudade, meus nobres. 2 semanas que não passaram, Fabuloso. Não passa, demora. Pessoal de casa, boa noite. Fábio, Praz, grande Silas. Meu vizinho. O mestre estava com a carinha enquanto o Capita falava ali. Tá tudo pra falar. Depois beijando a boca. Depois você manda aqui pra mim. Vamos transferir pra ele, Fabula? Vamos deixar então? Vai lá. Boa noite. Lirra, o Fabuloso, Praz e Capita. Cara, foi infeliz. Agora, quem nunca foi infeliz? Tá certo? Agora, foi enfático. É um cara experiente. Você falou, o Tite tem 60 anos de idade, não é um menino. Agora... o Flamengo vai estar contente, o torcedor corintiano
tá na bronca sim, por quê? Pelos episódios recentes que o João Plirra acabou de falar. O Vitor Pereira, a sogra, os caras estão cansados desse tipo de... Mas o Tite não tem nada a ver com isso, né? O Tite não tem, mas o torcedor, a mágoa, somando. Ela nem cicatrizou. Exato. E aí vem uma outra bomba logo em cima. Agora, como clube e como time, cara, quem que não quer trabalhar com um elenco desse do Flamengo? E pelo lado da diretoria, eles têm que dar uma resposta pelo tudo que aconteceu. Foram praticamente 6 disputas de títulos e não ganhou nenhuma. 6 ou 7, né? Se a gente levar em consideração brasileiro. Né? Justamente. Então, é muita coisa para um time gigantesco, um time que compra e compra e compra e compra. Não fez a reformulação que era para ser feita e o Tite tem esse tamanho. Agora, foi infeliz. Essa é a grande realidade, porque o vídeo está aí. Isso só vai se acalmar... Os vídeos, tem mais que um. Se os resultados... Tem do Flow e tem da TV Lance. Isso, se os resultados entrarem. Entrou o resultado, o corintiano esquece. O corintiano vai ficar na bronca pelo que o Capita falou. É paixão, pura paixão e acabou. Fernando... Cara, esse vídeo do Tite é de agosto do ano passado. Nós estamos em outubro. Cara, já se passaram 1 ano e 2 meses. O cara não pode mudar de ideia depois do que ele falou? Pelo amor de Deus, né? Até parece que é um crime agora o que o Tite fez, né? Aceitar a proposta do Flamengo. Praz, o Tite levou para a Copa do Mundo 2 jogadores do Flamengo. E a Copa do Mundo foi ontem, né? A gente não tem nem 1 ano, ainda falta bastante para completar 1 ano. Everton Ribeiro e Pedro. Que nesse momento, em muitas situações, o Pedro menos nos últimos jogos tem jogado, o Everton Ribeiro também tem jogado as últimas partidas, mas nas decisivas com o Sampaoli, Pedro jogou e o Everton Ribeiro não. Fala-se em reformulação. Como é que você acha que o Tite vai fazer isso? Ele vai dar uma sentida no terreno primeiro, ver quem realmente tem interesse também em permanecer no Flamengo no ano que vem? Como é que você pensa esse assunto tão discutido que é, de repente, uma mudada mais radical, mais brusca no elenco do Flamengo para 2024? Boa noite, Plirra, Fabuloso, Silas, Capita, Ação de Esporte. Eu acho que é uma coisa meio que já cantada, né? Acho que até a diretoria, uma das qualidades que o novo treinador teria que ter é essa capacidade de fazer essa mudança e esse peso de fazer, e o Tite tem. Assim, eu creio que o Tite não vai se pautar pela avaliação de outros, porque provavelmente hoje as avaliações que tem internamente do Flamengo, elas são avaliações, entre aspas, viciadas, né? Vem com viés muito do ano, do que aconteceu no ano, de alguns atritos dentro do clube. Então, acho que o Tite vai usar esse final de ano para conseguir sentir, e ele tem mais experiência do que o necessário para fazer isso, né? E só para dar um pitaco em relação às declarações, ele foi infeliz, eu acho. Ele sabe que ele foi infeliz, né? E aí é uma lição, acho que para todo mundo, né? O Tite é um cara experiente demais. É mais uma lição de que a gente está sempre aprendendo. Está sempre aprendendo. A gente pode estar no futebol e já vi tudo no futebol. Não viu, não. Sempre tem o que aprender. E eu acho que é mais uma lição que o futebol nos dá. Certamente ele imaginava fazer uma Copa do Mundo melhor do que fez, porque essas entrevistas foram dadas antes da Copa. E aí, trilhar um caminho pela Europa era o grande desejo dele, né? Não achava que tivesse que, entre aspas, se contentar com o futebol brasileiro já em 2023. E, Plirra, assim, tu dá declarações de longo prazo, porque 1 ano e pouco é longo prazo no futebol brasileiro. Tu dá declarações de 1 ano e pouco é difícil, porque as coisas acontecem muito rápido. E aí tu fica refém das tuas palavras, né? Mas, assim, eu não dramatizo isso. Pô, se fosse eu, pediria desculpa, diria que errei, serve de lição e bola pra frente. A gente deve ver isso amanhã, terça-feira, na apresentação do Tite. Ele já vai estar no clube pela manhã, no Ninho do Urubu pela manhã. O treinamento só acontece à tarde, mas ele já vai, lógico, começar a desbravar o seu novo terreno. Agora, Luiz Fabiano, o Gabigol tem sido muito... O nome do Gabigol tem sido... É sempre muito falado, né? Mas também pela questão de não ter sido chamado pelo Tite para a Copa do Mundo, aí ter sido preterido pelo Pedro, né? Acabou mudando de posição para o Pedro jogar no Flamengo. Ele não foi para a Copa e o Pedro foi. Aí teve todo aquele quiprocó ali em cima do carro de corpo de bombeiro, xingando o Tite, a torcida xingando o Tite. Agora eles vão se reencontrar. E eles já trabalharam juntos na Seleção Brasileira, inclusive em Copa América, na última Copa América. Isso é facilmente resolvido? Eu acho que sim. Eu acho que essa situação ficou no passado. Vida nova, Tite está chegando agora. Eu acho que vai contar com o Gabigol, porque é um grande jogador.
O Tite é experiente para gerir situações. Falando de treinador, acho que é o treinador ideal pro Flamengo. Treinador estilo Dorival, né? Paizão, que gere vestiário, porque os últimos treinadores do Flamengo foram treinadores problemáticos, com muita personalidade, que tumultuavam o vestiário. Com essa habilidade. Né? E provavelmente vai ter a experiência, vai ter o jogo de cintura para trazer o Gabigol para o lado dele e deixar o que aconteceu no passado, né? Porque o Gabigol é um grande jogador e o Tite sabe disso, que em boa forma ele faz diferença, vinha fazendo grandes anos no Flamengo, esse ano não está tão bem, mas o Gabigol é Gabigol. Aí é que tá, né? Esse ano realmente ele não tá nada bem, se comparado aos outros anos, mas também para não ser injusto, hein, capitão, com o Gabigol, do quarteto de 2019, do quarteto maravilhoso, quarteto mágico, só o Bruno Henrique tá jogando bem, né? Sim, só o Bruno Henrique. Só o Bruno Henrique fez uma temporada digna, né? Sim. A altura do futebol. E era de quem se esperava menos, né? menos. Porque tava voltando de lesão. Mas talvez é isso, Ribeiro né? voltou A motivação agora, né? que ele tem, ele tá voltando. Então, assim, fez se você um olhar bom pra jogo uma- contra o Corinthians, mas mesmo pro padrão Everton Ribeiro... mas eu acho que é abaixo. um jogador que já teve um plus aí de qualidade, já o torcedor já começa a olhar com outros olhos, já começa a imaginar também o Tite resgatando, que era um jogador preterido pelo Sampaoli, por exemplo, né? Então você vê uma qualidade ali, você começa a entender aonde que ele funciona melhor, qual os jogadores tem que se aproximar dele para que as coisas funcionem. Então, e assim, o Gabigol também entra nessa, né? O Gabigol, eu acho que é uma retomada para ele também, eu acho que serve como incentivo. Esse negócio do Tite, acho que eles vão rir da situação, Plirra. Conhecendo o Gabigol e o Tite, assim, o primeiro contato, o primeiro olhar vai ser uma risadona e uma brincadeira em cima do que aconteceu, que é normal de acontecer, você se envolver com o torcedor em um momento de conquista também. E o Gabigol sonhava em ir para a Copa, né? Enfim, mas aí o Pedro é um companheiro de time também que teve essa possibilidade. Então, acho que isso vai ser facilmente resolvido. E com relação aos jogadores, é isso. Eu acho que muitos jogadores estão abaixo de rendimento. Eu acho que aí aí vai ter uma pegadinha pro Tite, eu acho. É compreensível esse baixo rendimento, Sim. olhando o ano, olhando a bagunça que o treinador fazia, nunca repetia time, sempre trocava, não dava padrão, o time não estava Vitor entrosado. Pereira não foi muito diferente. Né? Acho E que eu aí vai ter uma pegadinha pro compreensível. Tite, viu, Plirra? Porque o que acontece? A gente sabe que os caras têm muita qualidade. Então, assim, como o Prazão falou, o Tite não vai se basear com informações dos outros. Ele vai tentar tirar as próprias conclusões. E aí, esses caras podem entregar. Então, assim, você sempre pensa... É assim, o Flamengo joga mal, o torcedor, todo mundo pede reformulação. Ah, não dá, esse não presta. Os caras começam a jogar bem, isso muda. Porque tem qualidade. Quando você vê, por exemplo, um Everton Ribeiro, um Arrascaeta, um Gabigol, um Bruno Henrique, qualquer jogador, um Thiago Maia, um Gerson, nem o Gerson. O Gerson não dá mais, o Gerson isso, o Gerson aquilo. Aí o Gerson já faz 2, 3 jogos bons, faz um golaço como ele fez lá contra o Corinthians, aí já muda. Não, jogador igual ao Gerson você não acha. Aliás, Praz, desculpa te interromper. Vai ser um Escutei trabalho gente pro dizendo Tite. que dava pro Cássio no gol do Gerson. É mole? Que faltou impulsão pra ele. Faltou. Só se botasse um foguete no... Faltou. Sabe aonde, né? Faltou impulsão mesmo. Tá louco, né? A gente vê, assim, a gente vê cada... É que a gente se... Eu sempre falo, né? O torcedor não é obrigado a entender de futebol, né? Ele tá ali para se divertir, é entretenimento. E tem um jeito agora, de se vier observar. de se amargurar, né? Agora, se vier de pessoas da imprensa, da crônica especializada, aí é de doer. Não, acho que se tivesse um Cássio em cima do outro, não dá pra chegar na bola. bom. Agora, Silas, faltam 12 rodadas, porque não é que o Tite vai chegar para avaliar o terreno e terminar a temporada. Ele precisa classificar o time para a Copa Libertadores, de preferência, mas de preferência mesmo na fase de grupo já, para não ter aqueles 2 mata-matas no início de 2024, que são super complicados. A coisa ainda está muito igual entre todos os times, mesmo que você tenha mais fartura técnica. Só que a coisa está muito brigada para essa disputa de G4. Mais do que se imaginava, muito mais, e cada vez mais se achatando também essa briga. Até ontem no Sport Center eu conversava isso com o Fernando Praz. Não vai ser mole pegar G4. Não, e quem dava o Vasco, quem dava o Santos já rebaixado, já estão mudando de ideia, porque o Santos... Não é que o Santos está jogando aquela maravilha, mas o Santos ganha do Bahia lá. O Santos ganha do Vasco, tudo bem, teve a confusão, Mas lá ganhou. em cima tá a mesma coisa, Ganha, Silas. e também lá embaixo, quem também tá lá embaixo, o Curitiba ganhou do Atlético Mineiro.
seja, um jogo que ninguém... chegando para baixo também. Então, pensando em 12 jogos, a pergunta que você fez pro Fabuloso com relação ao Gabigol vai ser complicado, porque essa última temporada dele foi muito ruim. Muito. Tudo bem, os 4 lá da frente, só o Bruno Henrique que voltou e estava jogando bem, o Arrascaeta machucado, voltou machucado. E o Arrascaeta, esse ano, mais do que nunca, vivendo de A lampejo. liderança do time do Flamengo, jogadores, o Felipe Luiz, né? Sim. O Felipe Luiz, o Davi Luiz. Cara, os caras estão... Todo mundo tá... Sim. O Davi Luiz, inclusive, só ter permaneceu por conta de um contrato que ele tinha lá. Sim. Automático. Automático. Agora, se fosse pela vontade do torcedor e o caminho natural, aqui ninguém está criticando o Davi Luiz como jogador, nem nada disso. Mas cara, chega um momento que outros jogadores começam a render mais. E se tem uma coisa que o Tite também deu entrevista, era a questão da justiça no grupo. Meritocracia. E o César Sampaio, ex-companheiro nosso aqui de ESPN, disse, Silas, se tem um cara... Se deu bem o Sampaio, Capito. Mas é bom ter um cara igual o Sampaio. É espetacular. Ele se deu bem, né, com o movimento que ele faz. Tudo de bom. Trabalhar dias, né? Ele começou como auxiliar. Ele começou como... Não cai do céu. Observador, né? Não fácil, não. Beijão, Sampaio. Mas é um cara pra estar no grupo, assim, pra fazer esse meio campo com os jogadores, é um dos melhores. Pro Palmeiras. Exato. É mesmo? Direto? Ele que me contratou. Olha, que bem que ele fez pro Palmeiras, hein? César é fora da curva. E ele foi aos pouquinhos, né, Plirra? Ele foi observador, como o Praz falou, né? Depois entrou numa comissão ali. Mais legais. Exato, merece. Mas o Tite vai destrinchar esse elenco do Flamengo um por um. Sim. Condição de cada um, tudo. Isso aí o Sampaio falou que ele é muito Aliás, bom o Sampaio nisso. vai ser uma peça-chave nesse vestiário. Eu acho que chegou também o limite, né? Porque agora não vai mais trocar o treinador, né? Vai começar a trocar o jogador, né? Porque agora chegou no limite do... Sabe o que eu vi hoje de rubro-negros aqui na redação? A gente tem vários aqui na redação, como tem vários no Brasil todo. Eles nem fazem mais questão do futebol dos sonhos, de fantasia. Eles só querem um time organizado. Acho que para isso o Tite também é muito indicado, né? É o meu sentimento, cara. Aí depois tu vai ver. Galera, que programa legal, cara. Resenha da rodada. Muito bacana, né? Cara, eu acho assim que essa polêmica, esse barulho todo que a imprensa faz com o que o Tite disse lá em agosto do ano passado, que não pegaria nenhum time brasileiro neste ano. Cara, é uma coisa tão banal, uma coisa tão sem importância. Eles dão tanta importância para uma coisa que, se ele tivesse voltado para o Corinthians, ninguém falaria nada do que ele falou. Só estão falando porque é para o Flamengo, cara. Por isso que eu falo que é lacração, porque é lacração, é uma coisa boba. Não tem importância isso, cara. Qual é o crime que o Tite está cometendo? Do dia que ele falou isso até hoje faz 1 ano e 2 meses. Agosto do ano passado. Estamos em outubro do ano seguinte. 1 ano e 2 meses. O cara não pode mudar de ideia? Cara, a mulher dele não aguenta mais ele dentro de casa, galera. Já pensou, cara? É isso que ele vai falar na entrevista. Não aguentava mais ficar em casa, já descansei. Já deu, cara. O cara vai ter 12 jogos agora até o fim do ano, até dia 3 de dezembro pelo Brasileiro. E é isso, já programando, se preparando para a temporada do ano que vem, né? O Flamengo vai reformular, o Flamengo precisa ver quem vai ficar e o Tite é o cara que vai fazer a reformulação, né? Ele vai pedir algum jogador lá de fora que ele gosta, né? E vai dispensar alguns jogadores que não servem mais. Tem jogador no Flamengo que é bom, só que precisa sair do Flamengo. Por quê? Para mudar o ar, cara. Talvez o cara em outro time vai jogar melhor. No Flamengo não rende mais, porque ele já ganhou tudo pelo Flamengo e perdeu o interesse. E isso acontece muito, cara, né? O Guardiola tem, assim, a pegação com o jogador. Na hora que ele percebe que o jogador não tá rendendo mais, ele dispensa o jogador e pede para a diretoria contratar outro. E é assim que o Guardiola trabalha. É assim que os grandes treinadores trabalham, né? Quando você tem uma gestão profissional, é assim que funciona, cara. Não tem essa de amizade. Amizade não existe. Tem que ser profissional. Senão, não vai para frente. Senão, não anda, né? Beleza? É isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos vocês. Deixem um like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Tamo junto. Saudações rubro-negras. Fui!